A entrega perigosa. Rapaz, eu já fiz muito frete nessa vida, mas nada se compara àquela noite. Tava com a carreta carregada de carga perigosa, uns produtos químicos que a transportadora me garantiu ser altamente inflamável. Peguei a rota interestadual por conta da entrega expressa e da urgência. Era frete bem pago, com rastreamento logístico e tudo. Transporte nacional com destino a uma empresa de mineração lá no Mato Grosso. Tava tudo certo, documentação, peso da carga, caminhão-tanque revisado. Só que o clima já estava estranho desde o carregamento. Chovia fino e constante, e o limpador de para-brisa não dava conta. No rádio PX, o pessoal da estrada estava bem quieto, ninguém respondia. Quando passei por um trecho mais deserto, notei que tinha um carro atrás de mim. Luz baixa, sem ultrapassar, colado no meu rastro. A princípio achei que era outro motorista pegando vácuo para economizar combustível, coisa comum. Mas ele não saía dali por nada. Pensei até em parar no próximo posto para tomar um café e deixar o cara passar, mas ele continuava grudado, mesmo quando reduzi. Foi aí que começou a bater aquele desconforto. Não sei explicar, mas parecia que o ar dentro da cabine estava mais pesado. E olha que eu tô acostumado com estrada, com viagem rodoviária de longa distância, com carga viva, com transporte de mercadorias perigosas. Mas aquilo era diferente. Algo naquela viagem parecia errado desde o início. O carro misterioso, bicho, quando resolvi testar, joguei uma reduzida forte e encostei no acostamento para ver se ele passava. Mas nada. O cara parou também, um pouco mais atrás. Fiquei com a mão no freio de estacionamento e o coração disparado. Saí da cabine, peguei a lanterna e fui olhar. Ninguém saiu do carro. Os vidros escuros e o farol aceso me cegavam. Voltei para a carreta gelado. Liguei para a central da transportadora, mas o rádio só chiava. Já fiz muito transporte de carga pesada, já peguei carga superdimensionada, carga urgente. Mas nunca senti tanto medo igual aquele momento. O caminhão-baú parecia apertado de repente, como se tivesse algo mais ali comigo. O carro seguiu de novo quando voltei para a pista. A tensão só aumentava. Pensei que era paranoia, cansaço, mas não era. Aquilo era real. O carro estava colado, a estrada vazia, a chuva engrossando, e eu com uma bomba líquida atrás da cabine. A vontade era parar tudo, largar a carga ali mesmo e sumir no mato. Mas frete é compromisso, ainda mais esse tipo de transporte especializado. E pior, quanto mais eu dirigia, mais eu sentia aquela pressão no peito. Olhava o retrovisor e parecia que o carro estava se aproximando, mas nunca passava. Era como se estivesse esperando alguma coisa, como se fosse uma contagem regressiva. O desvio. Cheguei num trevo e decidi. Vou sair da rota principal. Peguei uma estrada de terra, usada mais para transporte regional, mais tranquila. Se ele me seguir, aí é certeza. E não deu outra. O carro entrou logo atrás, mesmo sem sinalização, mesmo com buraco, barro, tudo. Aquele tipo de desvio ninguém pega por acaso. Era tarde da noite e eu já estava tremendo. A lanterna do painel piscava, como se a parte elétrica estivesse bugando. Naquela altura, eu não pensava mais na carga, no rastreamento logístico, nem no seguro de carga. Só queria me livrar daquela sombra atrás de mim, e quanto mais eu desviava, mais o caminho parecia se fechar. Árvore de um lado, barranco do outro, sem sinal de rádio, sem internet, sem nada. A sensação era de estar indo direto para uma armadilha. Aquele tipo de estrada que parece normal, mas esconde alguma coisa. Era tanta lama que a carreta começou a patinar. Parecia que o caminhão estava sendo puxado para trás, como se o peso da carga tivesse dobrado do nada. Tive que parar, e aí tudo ficou em silêncio. O carro sumiu. Olhei nos retrovisores. Nada. Nem farol. Nem som. Só a minha respiração dentro da cabine e a chuva batendo forte no para-brisa. Pensei, que merda eu vim me enfiar aqui? Sinais na estrada. Fiquei parado uns bons minutos com o motor ligado, esperando alguma coisa acontecer,
Só que não vinha nada. A estrada de terra estava deserta e o único som era o pingar da chuva no teto do caminhão-tanque. Liguei os faróis altos, mas só via lama e árvore. Saí da cabine com a lanterna e fui dar uma volta na carreta. Tudo certo com a carga perigosa. Mas quando cheguei perto da traseira, tinha algo desenhado na porta do baú. Uns símbolos riscados na sujeira, como se fosse feito com a unha. Voltei rápido para o banco do motorista, trancando tudo. O rádio ainda chiava e o GPS travado numa tela branca. Nessa hora, a cabeça começa a fritar, parceiro. A gente pensa em tudo. Se é alguém zoando, se é assalto, se é alguma coisa pior. Já fiz frete para empresa de transporte internacional, já peguei carga refrigerada, carga viva. Nunca vi coisa parecida. Peguei o volante com força e pensei, vou sair daqui. Mesmo atolando, dou um jeito. Melhor do que esperar alguma coisa ruim acontecer. Mas antes de engatar a primeira, uma luz passou no espelho retrovisor. Fraca, como se fosse uma lanterna. Olhei melhor, mas não tinha mais nada. Saí do lugar devagar, as rodas patinando. A estrada parecia me segurar. Cada metro era uma luta, e a cada curva sentia que tinha algo espiando de dentro da mata, me acompanhando, passo a passo. Era como se aquela parte do trecho nem existisse no mapa. O posto abandonado, mais pra frente, quando já estava quase desistindo, vi um posto antigo no meio do nada. Parecia abandonado, mas tinha cobertura, e era um lugar para respirar. Estacionei debaixo da marquise. Os vidros da loja estavam quebrados e as bombas cobertas de mato. Saí da cabine devagar, só com a lanterna ligada. Entrei na loja para procurar algum sinal de gente. Nada. Só poeira, teia de aranha e um cheiro forte de mofo misturado com ferrugem. Na parede de trás, encontrei uma foto velha pregada com um prego torto. Era de uns caminhoneiros, todos sorrindo, mas alguém tinha riscado o rosto de um deles com tinta vermelha. Embaixo, com caneta preta, estava escrito: "Ele ainda está na estrada." Meu estômago virou. Peguei o celular, tentei tirar foto, mas a câmera travava. Tela preta, nem registrava. Saí dali na hora, coração disparado. Antes de entrar de volta na cabine, juro por tudo que vi uma sombra atravessando lá dentro. Não era reflexo, era movimento. De alguém ou alguma coisa. Abri a porta num impulso e olhei. Nada. Mas o ar estava gelado, pesado. Liguei o motor e fui embora. Nem olhei mais para trás. Só queria sair daquele lugar. Na boleia senti como se não estivesse sozinho mais. O banco do passageiro estava com a fivela solta, como se alguém tivesse acabado de sentar ali. A voz no rádio estava já cansado, virando a madrugada quando o rádio PX finalmente chiou. Mas não era voz de caminhoneiro. Era uma voz arrastada, como se estivesse vindo debaixo d'água. "Você passou do ponto, Marcos. Falou meu nome, parceiro." Mas eu não tinha falado com ninguém desde a saída da base da transportadora. Travei o volante com as duas mãos e comecei a suar frio. Tentei responder, mas o rádio só fez ruído. A voz repetia: "Volta! Não era para você estar aqui." Ele acordou. Eu desliguei o rádio, arranquei o fio da antena. Não queria mais ouvir nada. Mas aí o som saiu direto do sistema de som da cabine, mesmo com o rádio fora. Aquilo não era mais tecnologia, era outra coisa. Uma presença. Como se aquela carga não fosse só perigosa, fosse amaldiçoada. E talvez fosse mesmo. Meu pai, que também foi caminhoneiro, sempre dizia para respeitar a estrada, que tem coisa que não se explica. Nunca dei bola. Mas naquela hora, eu entendi. Aquilo que me seguia não era humano. Era como se fosse parte da própria estrada, como se vivesse entre os trechos esquecidos. E parecia me conhecer. Sabia quem eu era. Sabia onde eu estava. E o pior, sabia para onde eu ia. O homem da jaqueta preta. Depois dessa do rádio, segui dirigindo sem parar por mais 2 horas. A estrada ficou mais vazia ainda, e até os outros caminhões sumiram do PX. Foi quando vi um cara parado no acostamento, bem no meio do nada.
Usava uma jaqueta preta, dessas de couro surrado. O estranho é que ele estava de costas, no meio da madrugada, e parecia não ligar para o barulho da carreta chegando. Diminuí a marcha, só de curioso. Mas quando passei por ele, vi pelo espelho retrovisor. Ele virou. Só que o rosto dele não tinha nada. Só pele lisa, como uma máscara sem expressão. Acelerei com tudo. Nem pensei em ajudar. A estrada parecia mais estreita, como se quisesse me engolir. Uns quilômetros depois, parei o caminhão na beira da pista para tentar me acalmar. Desci para tomar um ar. E adivinha? Tinha marcas de mão na porta do baú. Como se alguém tivesse segurado ali. E a mão era gigante, deformada. Aquilo não era brincadeira. A carga perigosa que eu estava levando. Sei lá. Comecei a desconfiar que não era só química, gás ou combustível. Tinha algo preso lá dentro. Algo que queria sair. Fiquei parado ali por um tempo, pensando se dava meia volta ou seguia em frente. Mas a carga era daquelas urgentes, com etiqueta de transporte rodoviário de cargas perigosas, e eu não podia simplesmente largar tudo. O rastreamento de carga ia acusar parada e podia dar rolo com a transportadora. Mas no fundo, eu sabia que continuar podia ser pior. O hotel na encruzilhada, consegui chegar num hotel de beira de estrada, um daqueles bem velhos, com placa piscando. Tinha uma carreta estacionada na frente, então pensei, deve ter alguém aqui. Entrei e a recepcionista era uma mulher idosa, calada, com um jeito estranho. Me deu a chave sem nem pedir documento. Quarto 6, final do corredor. Subi as escadas, o chão rangendo. No corredor, as lâmpadas piscavam como filme de terror mesmo. O quarto estava gelado, cama arrumada, mas um cheiro forte de enxofre tomava tudo. Tomei banho rápido, botei o celular para carregar e me joguei na cama. Foi aí que ouvi passos no corredor. Lentos, pesados, como se alguém arrastasse corrente. Levantei devagar, olhei pelo olho mágico. Nada. Mas quando virei para deitar de novo, a porta tremeu. Bateu 1, 2, 3 vezes. Fiquei parado, coração na garganta. E a voz. Aquela voz voltou. Você trouxe ele. Ele está aqui agora. Tentei abrir a janela para pular, fugir, sei lá. Mas não abria. A maçaneta da porta começou a girar sozinha. Corri para o banheiro e me tranquei lá dentro. Fiquei abraçado ao rádio PX velho que eu levava na mochila. Era meu pai quem usava antes, só por instinto. E do nada, ele ligou sozinho e a voz dele saiu clara. Corre, filho! Não dorme! Nessa hora, tudo ficou escuro. A verdade sobre a carga, acordei com o celular apitando. Tinha mensagem da transportadora. Entrega atrasada. Rota alterada automaticamente. Urgência máxima. O sistema de logística tinha traçado um novo caminho. O hotel? Vazio. Nem recepcionista, nem outra carreta, nem ninguém. Peguei a chave do caminhão e saí dali sem olhar para trás. Tava me sentindo mal, como se tivesse algo dentro de mim querendo sair. Uma dor no estômago, uma pressão estranha na cabeça. Parecia febre, mas era outra coisa. Dirigi mais uns 50 quilômetros até encontrar uma base de apoio de outra empresa de frete. Parei para abastecer e um dos mecânicos me chamou. Essa carga aí, de onde veio? Falei o nome da transportadora e ele empalideceu. Essa firma faliu faz uns 3 anos. O dono sumiu na estrada. Disseram que o último frete era amaldiçoado. Fiquei travado. Voltei para o caminhão, abri o compartimento da carga pela primeira vez. E lá dentro, nada. Só um espaço vazio, gelado. Mas na parede interna tinha um espelho velho, todo rachado. E o reflexo que eu vi não era o meu. Era o cara da jaqueta preta. A partir dali, decidi terminar a entrega nem que fosse para sair disso de uma vez. Botei o caminhão na estrada de novo, com o sistema de rastreamento de frota marcando o trajeto. Cada quilômetro parecia que eu ia entrando mais fundo em algo sem volta. A cabine estava mais fria do que nunca. E o banco do passageiro? Não estava mais vazio. O último trecho faltava pouco.
Só mais umas 2 horas de estrada. A rota levava até uma base de carga abandonada, segundo o GPS. Estranho, porque era uma entrega programada e deveria ser num centro logístico ativo. Mas a tela não deixava mudar o destino. E o rádio PX voltou a funcionar, com vozes distorcidas, como se várias pessoas estivessem gritando ao mesmo tempo. Entregue. Ele quer sair. Liberta. Cheguei no lugar marcado. Era uma base industrial velha, com portão caído e placas enferrujadas de transporte de resíduos perigosos. O chão rachado, cheio de lama. Estacionei, desci e fui até a traseira do caminhão. O espelho ainda estava lá, mas agora estava inteiro. E no reflexo, eu já não era mais eu. Tinha algo crescendo no meu rosto. Tentei correr, mas as pernas falharam. Caí de joelhos e ouvi aquela voz de novo, mas agora do meu próprio peito. Obrigado por me trazer de volta. A última coisa que lembro foi uma sombra enorme cobrindo o céu, como uma fumaça preta saindo da carreta. E depois disso, acordei na beira da estrada sozinho. O caminhão sumiu, o celular queimado e só uma coisa no bolso: a chave da carreta.